Eu cheguei podcast, o podcast do Garotinho, que está entrando no ar, como sempre, segundas e sextas, às 5 da tarde. Em nome de Capemisa Seguradora, as pessoas seguras são mais felizes. Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. E Cepera, a gente inventa novos sabores para você reinventar o seu jeito de cozinhar. O convidado de hoje é um dos grandes ídolos da história do Vasco da Gama. Até porque é autor do gol do bicampeonato em 89, no Morumbi, contra o São Paulo. Convidado de hoje, Aguinaldo Sorato, ou simplesmente o Matador Sorato. Prazer em tê-lo aqui, Sorato. Pô, garotinho, o prazer é meu. Tenho acompanhado você aqui no podcast e é um prazer estar participando com você aqui. Sorato hoje coordena a Vila aí, Olímpica, isso, em Jacarepaguá. Isso. Como é esse teu trabalho hoje? Então, eu sou coordenador administrativo lá hoje, né? É um equipamento municipal que oferece atividade física gratuita para a população. São várias modalidades ali, modalidades aquáticas, ginásticas, com bola, futsal. Deu para descobrir algum talento, algum garoto? Sempre tem, né? Sempre tem. Na piscina tem as crianças que estão se destacando com a natação. Futsal tem lá uns garotos que estão com habilidade. Eu sempre fico nesse olhar, não é muito a minha área ali, mas como eu sou do esporte, sou treinador também, fui treinador, então eu sempre fico olhando ali esses garotos no futsal. Mas é um trabalho bem legal, assim, é numa região bastante populosa, e hoje a gente está lá com 4.000 frequentadores lá praticando esportes na Vila Olímpica. Agora, você acha que está faltando campo de pelada no Brasil como tinha antigamente? Os campos diminuíram bastante, né? Ainda mais assim, nas grandes cidades, nos grandes centros, né? Isso hoje é uma dificuldade enorme que tem aí. Assim, não tem, lá na Vila a gente tem até um campo, grama natural, mas que não foi feito exatamente pro futebol, é mais pro atletismo, a gente tem uma pista de atletismo lá. Ela só não é oficial porque o número de raias é menor do que o oficial, mas a metragem. E tem um campo que foi feito para o atletismo, né? Para os lançamentos de dardo, de martelo, que a gente tem uma gaiola de lançamento lá também. Mas vários clubes procuram para querer utilizar aquele campo, porque pela dificuldade realmente de ter um espaço hoje de um campo de pelada que seja. Não tem. É difícil mesmo. Até o futebol de salão, que é o futsal antigo, aliás, futsal de hoje, futebol de salão antigo, revelava muitos jogadores, né? Muito. Você, por exemplo, nasceu no interior de São Paulo, em Araras. Isso. Como é que pintou o Sorato aqui no Rio, na base do Vasco? Então, eu sou de Araras, né? Nasci e morei em Araras um bom tempo, mas no período que eu começo a jogar um futebol num clube, eu me mudei para Leme, que é uma cidade vizinha de Araras, 20 quilômetros de distância. Foi na época da minha adolescência que eu comecei a jogar no Lemense, que é o time lá da cidade. E um olheiro do Vasco me viu jogando. Na época tinha uma competição na capital, em São Paulo, dos mesmos moldes da Copinha hoje, sub-20, né? Então, assim, Quantos anos você tinha? Eu tinha 14 para 15 anos. E aí, depois esse olheiro começou a me acompanhar ali na região que eu morava, ali em Leme, Araras, naquela região. E em janeiro de 85, ele bate na porta lá de casa. E aí? E aí, assim, eu não estava viajando com os tios, que fui pra praia no litoral. Bateu lá e meus pais atenderam lá e falando, ele se apresentou, eu sou olheiro do Vasco e tal. Eu observei o filho de vocês jogando e eu tenho uma oportunidade para levá-lo à base do Vasco para fazer um período de testes. Qual foi a reação da família? Eu, nesse período, assim, eu já conversava com meus pais a respeito disso. Assim, se eu tivesse alguma oportunidade, eu queria tentar. Porque, assim, você via eu me destacando ali nos jogos ali da região,
enfim... Teu pai dava força? Meu pai, assim, dava força, minha mãe também, mas assim, aquela coisa de... Eu nunca imaginei que seria o Vasco, né? Uhum. Mudar de estado, vir para outro estado. Qual era o teu time do coração naquela época? Cara, eu era São Paulo, você acredita nisso? Meu pai era São Paulo, eu gostava do São Paulo. Assim, e fez o São Paulo olha vítima. Só, como é que pode isso, né, cara? Mas assim, aí eu pensava que seria um clube ali do interior de São Paulo. Campinas está a 90 quilômetros ali de Araras. Então, na época tinha a base do Guarani, da Ponte Preta, que são muito fortes, entendeu? O próprio Inter de Limeira, que é a vizinha ali de Araras, que logo depois foi campeão paulista em 86, já tinha ali, eu despontava no futebol, mas foi no Vasco. E aí eu chego em janeiro de 1985. Mas você veio sozinho? Vim sozinho. Com essa idade? Eu ia eu tinha 15 anos e ia completar 16 naquele ano. Foi morar na concentração Fui lá? Fui morar em São Januário ali, embaixo daqui. Quem eram teus coleguinhas daquela época da base? Cara, a minha geração sou eu, Bismarck, França, Ayup, Tiba, Carlos Germano é um ano mais novo, Cássio é um ano mais novo, William é um ano mais velho, o Tiba, que é um ano mais velho. Então, assim, era uma galera que... Era tudo da base. Tudo da base, e essa galera chegou no profissional, né? Como é que foi a chegada daquele garoto do interior de São Paulo, de repente, em São Januário? Foi assim... Se adaptou logo? Demorei um pouco, garotinho. Foi difícil, assim. Eu nunca tinha saído de perto da minha família. Porque não tinha celular para você ficar... Não tinha. Tinha um orelhão, um telefone público lá na frente, lá na portaria principal de São Januário, ou o telefone de São Januário. Haja ficha, né? Haja ficha. Hoje as pessoas não sabem o que são. Nem sabem o que é isso. E assim, mas foi assim... Cheguei assim, um pouco assustado, né? Porque, saindo de casa... Chegou a pensar em desistir? Cara, assim, porque... teve um momento no meu início que eu cheguei ali, que houve uma demora ali para acertar a minha permanência ali ou não, entendeu? E eu fui conversar na época com o diretor da base, era o seu Enio Farias, né? Eu falei, Ciano, cara, já estou um tempo aqui, eu preciso uma definição, cara, porque, não tô aqui já há um tempo. Não, calma aí, que a gente tá... Você pedia definição financeira? Não, de ficar ou não no Vasco, entendeu? Porque... Assim, não estava disputando nenhuma competição? Não, eu tava em um período de testes. Estava sendo testado. Não tinham dado a avó ainda, passou... não tinha, mas aí precisou de uma conversa, era uma conversa entre os clubes, né? O Lemense, que tinha acabado de ser federado para me liberar, esse tipo de coisa. Então, foi isso que essa demora, o motivo dessa demora que foi me passado, né? Mas eu falei, cara, eu preciso de uma definição, tô aqui, se eu for ficar, beleza, se eu não for, me deixa aí para eu tentar outra coisa, em outro lugar, sei lá, entendeu? E aí depois dessa conversa veio a definição, não, você vai ficar, tal, não sei o quê. E aí eu voltei para casa para fazer toda a transferência de colégio, esse tipo de coisa, para poder vir a autorização dos pais, que era menor de idade. Mas a primeira competição com a camisa do Vasco? Então foi o Campeonato Carioca Juvenil. E a gente foi campeão juvenil em que ano isso? 85. Foi a minha primeira competição pelo Vasco. E você entrou logo como titular? Eu joguei, fui titular uma boa parte, aí saí um pouco. Era uma fase de adaptação também, né? Mas, assim, eu consigo me firmar mesmo a partir do ano seguinte, 86, que a gente chega na final também do Campeonato Carioca. E aí, 87, eu já subo para o Júnior, sub-20, né? E a partir daí eu já tenho um desempenho melhor. E aí, 88, que eu chego no profissional. Você nunca foi um centroavante, daquele tipo grandalhão, Isso. rompedor de área. Não. A tua principal característica, para quem não te viu jogar, era habilidade
E a mobilidade no gramado, né? Os deslocamentos. Isso, é. Não é? E chutava bem. Eu finalizava bem, apesar da minha... Eu tenho 1,76 m, né? Eu sempre fiz muitos gols de cabeça, porque me posicionava Impulsão. bem. E tinha muita impulsão. Então, assim... E era bem isso. Eu não tinha como... Naquela época que eu cheguei, os zagueiros eram aqueles... Hoje a ação é naquela... Era zagueiro. Né? Então, eu não tinha como ir pro choque com eles o tempo todo. Então, eu tinha que ter uma mobilidade, ter uma inteligência na movimentação, me movimentar, às vezes, do sentido contrário a eles. Então, assim, esse tipo de coisa... E você lembra da estreia no profissional? Não tem como esquecer, né? Foi quando, assim, em que jogo? Eu estreiei um período... Como titular, fui no jogo contra o Flamengo, na final do 3º turno do Campeonato Carioca de 88, como titular. Mas eu entro num jogo contra o Goytacás em Campos, eu entro 5 minutinhos no jogo, finais, só para quebrar aquele gelo. E assim, não deu tempo para nada, obviamente. Mas aí foi a primeira entrada mesmo. A primeira entrada, sim. Quem era teu treinador naquela época? Na época, no profissional, era o Lazzaroni. Sebastião Lazzaroni. Mas eu já treinava no profissional e aí jogava nos juniores. E aí tinha idade ainda. Tinha idade, aí ficava semana. E aí, né, na minha estreia como titular no profissional... Foi nesse jogo contra o Flamengo, final do 3º turno do Campeonato Carioca. Maracanã cheio. E o Romário se contundiu um jogo antes desse que eu estreiei. E ficou aquela indefinição, se seria eu que ia ser o titular ou o Tiba. Que a gente estava disputando ali a vaga para quem ia substituir o Romário. E aí acaba que a minha característica era mais próxima do Romário. O Tiba era um jogador mais de lado de campo, de beirada de campo, né? Que na época era o Vivinho, o titular do ataque. E aí acabou sendo... Eu fui escolhido para estrear. E aí a gente ganha o jogo de 3-1, eu faço 2 gols. Caramba! É uma coisa assim... Nem nos meus melhores sonhos eu imaginar uma estreia. É verdade. Deu friozinho na barriga nessa estreia? Deu bastante. Acho que assim, não tem como, né? Quem era o paizão que chegava? Pô... eu tinha assim, eu fui muito bem recebido, assim, já tinha um pessoal da base do Vasco ali, no Mazinho, Lira, já estavam no Cascudos já. Cascudos ali no profissional. Tinha o Paulo Roberto, lateral direito, que assim, era um cara que ajudava a garotada da base quando chegava. E o Acácio era um cara que, assim, que... Tinha vindo do Serrano. Isso, que eu lembro na corrente ali antes do jogo, o Acácio fala, não, cara, a gente tá aqui, vai te ajudar, não se preocupa, faz o que você tá acostumado a fazer, que a gente vai te ajudar. Te deu força. E me deu força e assim... E o time tava muito bem, era um timaço ali, né? Era assim. Giovani, Paulo Roberto, Donato, Fernando, Mazinho. Para quem não sabe, Donato depois se eternizou jogando na Espanha, no La Coruña, né? Isso, Ele fez história lá na Espanha. Jogador fantástico. E foi nesse período, nesse ano, que a gente viaja para... Aqueles torneios de verão. De verão, foi um jogo lá contra o Atlético de Madrid, que ele acabou com o jogo... O Jesus Gil, né, o ex-presidente lá, não deixou ele nem voltar. Não, você vai ficar aqui comigo, pô. Você chegou a ter proposta para jogar no exterior? Sempre tinha. Assim, a gente fazia muito esses jogos, torneios de verão, né? Mas nunca acabou acontecendo. Apareciam alguns times de Portugal, alguns times da Espanha. Já tive algumas oportunidades da Itália também. Teve um período aí que a Fiorentina deu uma sondada. Mas nada que mexesse com a tua cabeça? Não, mas acabou que não essa relação era diferente, né? Era o clube que... Não tinha o empresário no meio, né? Não tinha, e o clube sempre achava que não era hora de vender por ser muito jovem, esperar um pouco mais, entendeu? E acabou não acontecendo. Mas a carreira foi bem legal e, assim, fazer parte dessa história aí é bem interessante para mim. Para a galera recordar, e a galera pediu, o Gabriel e o Abner e o Thiago estão aqui
com Zé Bismarck também, curtindo o gol do título em 89 contra o São Paulo no Morumbi. Eu estava lá dando esse recado e vocês vão ver na telinha o gol e a narração num domingo que a galera do Vasco não dormiu de tanto comemorar. Dá o play? Vamos lá, na telinha. José Carlos Araújo. Cheguei! Mazinho, um cheguinho no comando, até Bismarck virando na minha direita para Boiadeiro. E agora procurou, abriu na ponta direita para Luiz Carlos. Procurou, cruzou pelo alto, tentou Bebeto. Cabeçada, entrou! Gol! Do Vasco da Gama! Sorato! Livrinho no cruzamento de Luiz Carlos. Bebeto não deu em bola. Sorato de cabeça botou no fundo do barbante. Sorato, camisa 7, aos 5 do segundo tempo. Machão da Gama 1, São Paulo 0. Ney Medina. Sorato, você conta pra mim como é que foi a história desse gol, como é que foi a comemoração, porque silenciou o Morumbi. Eu estava do lado de cá, exatamente onde estava a câmera, e com um monte de bandeira do São Paulo na minha frente. Como foi gol do Vasco, as bandeiras arriaram. Eu pude transmitir. Como é que foi como é que foram aqueles momentos? A jogada, assim, a imagem pegou ela um pouquinho mais adiantada, mas antes disso acontecer, que o Mazinho toca pro Bismarck no meio, é uma falta lateral contra a gente, uma falta do lado esquerdo do campo, que o São Paulo, acho que foi o Nelsinho, o lateral esquerdo, que bate, a nossa defesa corta, o William pega essa bola no rebote, toca pro Bebeto um pouquinho mais na intermediária, e o Bebeto me lança lá na ponta esquerda, na linha divisória do campo, bem no meio campo. Aí eu escoro essa bola para trás pro Mazinho, e aí é essa jogada que a imagem mostrou. A sequência ali, que o Mazinho toca pro Bismarck, o Bismarck toca pro Boiadeiro, aí o Luiz Carlos Vinck já tá passando livre lá do lado direito do campo. Aí o Boiadeiro domina e já toca a bola pro Luiz Carlos, e eu começo a fazer a diagonal. A partir do momento que eu escoro pro Mazinho essa bola lá atrás, eu faço uma diagonal ali para dentro da área. E aí tava o lateral direito de São Paulo me acompanhando na época, e quando a bola desenha pro Luiz Carlos, a jogada desenhou, eu vejo que o Luiz Carlos parte e dá aquela passadinha para consertar a passada. Quando ele fazia isso, porque ele ia bater de primeira. E eu sabia que eu tinha que me posicionar, que a gente chega com 4 jogadores dentro da área. É verdade. As pessoas acham que hoje é moderno chegar com 4. A gente chegava em 89 com 4. Você imaginava que aquele gol estivesse, naquele momento, entrando para a história do Vasco? Pô, garotinho, eu tinha 20 anos ali, cara. Então, assim, eu fui... Amadurecendo, eu tô... Mas até hoje você é reverenciado. Então, eu tô vendo a importância desse gol até hoje. Entendeu? Porque, assim, eu sabia que... A gente sabe, obviamente, Tem 35 anos, 35 anos. O Vasco fazia 15 anos que não vencia o Campeonato Brasileiro. Assim, gol único... Fora de casa. Não teve na história do Vasco, nos títulos do Vasco, não teve gol único. Esse jogo muito por conta que o Acácio agarrou esse jogo foi brincadeira. Foi demais. Acho que é difícil ter uma atuação de um goleiro como ele teve nessa final aí. E todo esse contexto, né? Eu acho que assim, 15 anos sem ganhar, um clube com a história que o Vasco tem, a camisa pesada que tem, a gente essa repercussão foi vindo e caindo a ficha durante esses anos todos. É verdade. Como era a tua relação com Roberto Dinamite? Cara, primeiro que eu chego no Vasco, né? Nessa minha chegada, era o jogador que eu mais observava. Eu, apesar de ser do interior de São Paulo, me marcou muito o retorno dele do Barcelona. Da Espanha para cá. Que foi televisionado, foi contra o Corinthians, um clube paulista, e eu assisti. E, assim, obviamente já acompanhava alguma coisa, eu lembro alguma coisa da Copa de 78, eu sou de 69, eu era garoto, mas eu lembro alguma coisa, a Copa de 78, aquela confusão de 82, que ele merecia ter jogado. É verdade.
Então eu acompanhava isso. E ali, 84, que é essa volta dele, né? Do Barcelona. Do Barcelona. E a partir daí, cara, e quando eu chego em 85 no Vasco, ele tá lá, né? Então, assim, a gente treinava na parte da manhã, voltava do treino, almoçava, descansava um pouquinho, 3h30, eu sentava ali nas sociais do Vasco para assistir o treino do profissional e observar o Roberto. Era um jogador da minha posição, né? Um atacante, um finalizador espetacular, posicionamento na área, essa chapada... Ruim de marcar, né? Essa bola chapada que ele dava tirando do goleiro. E eu procurava, assim, observando, aprender com ele. E aí, quando eu chego no profissional, ele tá. Eu passei a conviver, cara. Eu não queria imaginar que isso ia acontecer na minha vida. Um garoto lá do interior de São Paulo. Chega aqui, tá do lado do Roberto Dinamite, o maior ídolo da história. E convivendo. Depois a gente teve amizade. E como era essa convivência no início? Pô, cara, assim, o Roberto era muito, assim... Na dele, Na né? dele, mas, assim... Sacana. Brincando. Brincalhão pra caramba com a gente. Às vezes dava aqueles olhar pra... Pô, a gente garoto, dava uma olhadão. Então, assim, era uma... Pô, era... Foi demais, cara. Foi demais, realmente, essa... Já naquela época, dava para observar que depois do treino, o Roberto ficava treinando cobrança de falta o tempo todo. Sim, sim. Pô, dava... Era repetição. Ficava sempre. Quase todo treino fazia isso. E às vezes a gente ficava junto. Depois que eu subi, ficava eu, Bismarck, tudo junto ali... próximo dele, vendo ele bater, aí ia lá, batia umas faltas, que na base a gente batia a falta também. Então, assim, a gente acompanhou muito próximo ali de 80, quando eu subo, 88, aí 89 ele sai para Portuguesa, né? E ele não tá no título, que seria assim, pô, se ele tivesse seria espetacular, né? Mas ele não ficou. Enfim, a gente conviveu esse período aí que foi bem legal, cara. Agora, você também foi campeão brasileiro pelo Palmeiras, cara. Isso, é. Quando foi isso? 93. Como é que você foi parar lá? Eu saí Então, fui negociado do Vasco pro Palmeiras em 92. Que era teu técnico lá? Lá, quando eu cheguei, era o Nelsinho Batista. Nelsinho Batista. Depois o Nelsinho saiu. Quem eram teus colegas de time lá? Nossa, nessa época a Parmalat estava montando aquela estrutura com o Brunoro, né? Aquele timaço. Então, foi Mazinho, Zinho, César Sampaio, Roberto Carlos, vindo do União São João, que é lá de Araras, chegando garoto. E Kleber, zagueiro, Antônio Carlos. Cara... Edilson, Rincon, olha só que quase uma seleção mundial. O Capetinha, Edilson Capetinha, Evaí. E o Kleber era aquele zagueiro, né? Clebão armário. Jogava sério, né? Clebão era um gentleman lá fora do campo, mas dentro de campo não dava para parar na frente dele, não. Agora, esse time chegou ao título e como é que você se sentiu vestindo essa camisa? Pô, eu tenho um carinho muito especial pelo Palmeiras também, garotinho. Assim, eu cheguei, tive uma contusão séria, uma contusão muscular, né? Então eu fiquei um bom tempo parado, mas assim, quando você participa de times, de elencos com essa capacidade técnica, com esses jogadores muito acima da média, assim, o que o torcedor via no final de semana ou no meio de semana ali, a gente via todo treino, participava disso todo treino, né? Então, assim, essas jogadas espetaculares, a gente já... Pô, é muito legal. É uma experiência muito boa estar de perto, conhecer, sabe, ver, assim, a capacidade, a qualidade. Então, assim... E o lado pessoal, né, desses jogadores, né? Assim, a gente tem ali
não só grandes jogadores, mas grandes pessoas ali desse grupo, né? Então, assim... E nessa época o Palmeiras ainda não tinha a estrutura que tem hoje. Não, Nem o Vasco, quando você jogou, não. tinha a estrutura que tem hoje, né? Não. Que facilita muito mais. O Palmeiras Estava começando a montar. Quando eu fui, já tinha o CT, mas não era o que é hoje. Era muito no início, a gente tinha ali 3 campos, mas essa estrutura que tem hoje, tinha ali os vestiários, muito tímidos ainda. Mas hoje é absurdo, né? Essa estrutura mudou muito, né? Sorato, grande artilheiro, autor do gol do título do Vasco da Gama em 89 contra o São Paulo. É o convidado de hoje do Cheguei Podcast, o podcast do Garotinho. E você ainda não se inscreveu no canal? Vai lá, se inscreva, dê um like, compartilhe, ative o sininho para saber as próximas atrações aqui do nosso programa. Agora, o primeiro recado. Uma dica quentinha do Garotinho para os empreendedores de plantão. Você já percebeu o crescimento do mercado de panificação no Brasil? Antes, quando viajava, era comum gostar de visitar as padarias e confeitarias, aquelas tradicionais. Mas hoje em dia, a variedade é tanta que fica até difícil escolher. Apenas no ano passado, o setor viu um aumento de 25,8% no número de novas micro e pequenas empresas. De acordo com o levantamento do Sebrae, isso significa que, em média, 154 novas padarias abriram por dia só no primeiro semestre de 2023. Mas por que a Capemisa está falando tanto aí sobre pão, hein? É porque este é um setor que exige que os proprietários ofereçam um seguro de vida para seus colaboradores, de acordo com a convenção coletiva do ramo. Isso inclui não só as padarias, mas também pet shops, condomínios e outros estabelecimentos. O seguro PME Capemisa, que é para pequenos e médios negócios, se destaca por sua flexibilidade e contratação imediata, adaptando-se às necessidades de cada negócio. Então, que tal colocar agora a mão na massa? Fale com seu corretor ou acesse www.capemisa.com.br para você saber mais. Você conquistou, Sorato, muitos campeonatos estaduais. Na sua época, inclusive, o peso do estadual era muito maior do que é hoje, isso, né? O que ficou mais marcado na tua memória afetiva? Eu acho que é o de 88 mesmo, né? Foi o ano que eu estreiei, que eu cheguei, né? Foi assim... E o outro é o do Palmeiras de 93, que foi quando o Palmeiras acaba com aquele jejum de 16 anos sem título, né? Ali foi uma coisa que marcou muito a reação do torcedor, né? E a gente comemorando muito em campo, às vezes você via assim, os torcedores meio atônitos, assim, parece que não acreditando que aquilo tudo tinha acabado, né? O torcedor palmeirense reconhece a tua contribuição como torcedor vascaíno? Reconhece. Assim, eu tive ano passado, essa data do título do Palmeiras que sai da fila lá enorme, é muito comemorada. E ano passado foram 25 anos. 25 anos. Não, 30 anos. 93, né? 30 anos. 30 anos. Então teve uma comemoração lá do Palmeiras. O Palmeiras levou... Não foram todos os jogadores da época, mas o grande... Roberto Carlos era da tua cidade. Isso. E a gente foi uma festa muito bacana lá no campo do Palmeiras, lá no Allianz, né? E a gente entrou no intervalo, foi um jogo Palmeiras e Curitiba pelo Brasileiro. E aí no intervalo a gente entrou com a taça desse campeonato e a torcida ficou doida, né? Curtiu. Foi bem legal. A torcida, assim, é o ano que termina aquele sofrimento, então isso ficou bastante marcado lá, entendeu? Então foi bem legal essa relação. Agora, Sorato, conta pra gente sobre o título da Libertadores pelo Vasco. Aquele era um timaço também, né? Timaço também. Eu volto pro Vasco em 97.
né? No Brasileiro de 97 eu volto pro Vasco. Mas você tinha sido vendido definitivo? Isso, tinha sido vendido, tal, tinha rodado por alguns clubes, aí eu volto pro Vasco. 97 no Carioca eu estava no Botafogo. Pois é, eu vou perguntar sobre essa passagem no Botafogo. Aí depois no Brasileiro, eu vou pro Vasco, volto pro Vasco. E eu, como a gente é criado no Vasco, eu já entendi, a gente sabia que o objetivo era estar numa Libertadores no ano seguinte, que era o ano do centenário. Que era o grande sonho, a grande perseguição de todos ali, né? Então, esse time de 87 já foi sendo montado pensando no ano seguinte estar na Libertadores, né? Então, a gente tinha que ganhar o Brasileiro para poder estar na Libertadores, né? E aí eu participo de outro momento fantástico da história do Vasco, né? A principal conquista do clube, né? E, assim, foi bastante complicada. A gente teve uma primeira fase difícil, né? Por que tão complicado? Porque a gente foi para 2 jogos fora de casa tendo que ter bons resultados, porque foram 2 jogos no México. Senão a gente corria o risco de nem passar da primeira fase. Uhum. Então, assim, bastante pressionado. Aí a gente consegue ir bem ali nessa recuperação na fase de grupos. E aí vai para o mata-mata, né? E aí a mata-mata o time deslancha. O time era um timaço, né, garotinho? Era um outro timaço. Competitivo, né? Muito competitivo. Um time que era conduzido pelo Antônio Lopes, né? Um treinador muito detalhista, muito exigente, mas sabia do que... Tinha uma leitura do jogo legal, né? Tinha uma leitura do jogo legal e sabia extrair todo o potencial ali do time, né? Dos jogadores. Não deixava ninguém se acomodar, porque o time era muito bom. Cobrava muito. O grupo era muito bom, então quando você tem um elenco que é muito bom, o nível de competitividade... Tirar o máximo, né? Tira e eleva esse nível, né? Para você, qualquer brechinha que dava, perdia a posição. Enfim... E eu, como conhecia, era cria do clube, já estava um pouco mais experiente. Eu não era titular, mas tinha essa participação de estar ali. Você participava muito, entrava muito no jogo. Sim. Agora, conta essa passagem pelo Botafogo, como é que foi? Como é que se deu? Então, eu vou para o Botafogo no Brasileiro de 96. Eu disputo o Carioca pelo Bangu, aqui no Rio. E aí faço um bom Carioca, fazendo gols, principalmente nos clássicos. Eu faço gols, assim. E aí eu vou pro Botafogo. O Botafogo, naquele momento, tinha sido campeão em 95, né? Mas meio que desfez aquele time campeão e teve alguns problemas ali de financeiros, principalmente, na época, com muita dificuldade. Mas aí que a gente faz um campeonato brasileiro... Quanto tempo você ficou lá no Botafogo? Eu fiquei praticamente 1 ano. Eu fiquei os 6 meses do Campeonato Brasileiro e praticamente os 6 meses do Campeonato Carioca do ano seguinte. Mas aí no ano seguinte, em 97, é o Joel o treinador. E eu tava assim, para não continuar no Botafogo. Aí o Joel me liga: pô, não vai se apresentar, não? Não, professor, tu nem sabe. Não, quero você aqui, vem para cá, fica aqui que a gente vai acertar as coisas aqui, a gente tá montando um time competitivo, vem para cá. Aí acabei indo, permaneci no Botafogo, e aí a gente foi campeão carioca, né, em 97. Só que no final na reta final do campeonato carioca de 97, eu recebo uma proposta da Turquia. Um clube turco tem um interesse. Aí eu viajo para a Turquia para assinar contrato e tal. E só que
esse time turco estava fazendo a pré-temporada na Bulgária. Eu chego lá na cidade, aí começa aquele treinamento, vão assinar contrato, não sei o quê. O time turco, assim, meio assim, enrolado para Confuso para não tinha empresário, você não tinha. Ali eu já tinha. Aí o empresário foi, mas o clube turco não sei qual era a dificuldade de dar sequência na negociação, tinha mandado eu ir, eu fui e eu já tinha começado a pré-temporada deles lá. E aí, sem assinar contrato, eu comecei a treinar e tal. E num treino desses, um jogador, um estrangeiro, que era um meio-campo, sofre uma contusão no joelho. E aí o cara muda. Não, vou ter que contratar um meio, não vou poder contratar mais o atacante. Depois de você estar lá. Ele está lá. Aí eu falei... Qual era esse clube turco, você lembra? Não lembro, também é confuso pra caramba. Não lembro mais. Mas a Turquia tem umas histórias assim. Tem. E aí, na época, meu empresário era o Pedrinho Vicensotti. Tá. Aí o Pedrinho, não, cara, eu vou... Não, já fiz contato aqui com o Eurico. Você vai voltar pro Vasco. Pô, falei, é mesmo? Falei, vamos embora. Aí peguei o voo de volta correndo. Não chegou nem a treinar? Não. Aí cheguei, o Campeonato Brasileiro estava começando e o meu primeiro jogo a gente vai para um jogo contra o Corinthians em São Paulo, no jogo do Brasileiro de 97. E aí começa a minha história no retorno. Aguinaldo Sorato vestindo várias camisas, já falamos aí do Vasco, do Botafogo, só não vestiu a do Flamengo, Bangu. E você vestiu a camisa do Fluminense? Como é que foi essa passagem? Fiz o Brasileiro de 2003 no Fluminense. 2002. Foi assim, também foi uma oportunidade. Eu já estava jogador veterano ali, quase 34 anos. Já estava no fim da carreira. Mas eu tinha feito um carioca muito bom também. Foi o meu caso de goleador, fazer gols. Era um período que o Romário estava no Fluminense, mas tinha ido para o Catar, lembra? Que ele foi um período no Catar. E aí precisava de um atacante, e aí eles me contrataram. Quem era o técnico no Fluminense? Era o Renato Gaúcho. Era o Renato, Aí, quando eu fui, era o Renato. Depois o Renato saiu, veio o Joel. Depois o Joel saiu, voltou o Renato. O Fluminense também estava com dificuldade ali. A gente conseguiu permanecer com o time na primeira divisão. Um time... Você pegou uma fase também que os clubes cariocas... complicadas, estavam com problemas financeiros, né? Isso, atraso de salário. Isso. Tinha que ter resiliência mesmo, bastante. Com muita dificuldade. Aí, mas assim... a gente conseguiu fazer até uma competição com certa dificuldade, mas digna do momento que a gente estava passando, né? E aí conseguimos ali uma permanência, não ficar tão lá embaixo da tabela, correr o risco em um determinado momento, mas a gente, por toda a situação complexa e difícil que o time estava passando, que o clube estava passando, né? A gente conseguiu ali se manter. Agora, você tem uma história grande por outros clubes brasileiros. Isso. Rememora aí pra gente. Cara, eu joguei aqui no Rio, nos três... menos Flamengo. Menos Flamengo. Aliás, tem que incluir o Bangu também, né? Bangu, Madureira, Cabo Friense. Joguei. América, joguei aqui no América. Joguei no América Mineiro também. Joguei no Cruzeiro. Quando eu saio do Palmeiras, vou pro Cruzeiro. Aí joguei no Santa Cruz, no Juventude. Joguei no Bahia e no Vitória, nos dois. Brasil todo. Em São Paulo, eu joguei no Ituano, no Marília e no Comercial de Ribeirão Preto. Joguei também. Joguei no Gama, no primeiro ano do Gama na Série A. Na Série A. Enfim, rodei muito, né? Rodei bastante. Na Hungria.
Enfim, o podcast não vai acabar, garotinho. Agora, de toda essa corrida por clubes brasileiros e exterior, onde você passou o maior sufoco? Sufoco mesmo, aquele... Porra. Cara, eu fiquei um mês, cara, no interior do Maranhão, no Bacabal, cara. É mesmo? Eu fui lá... Isso já com mais de 30? Já mais de 30. 2008, isso. Foi o penúltimo ano da minha carreira. Eu encerro a carreira no Tigres, aqui no Rio. Tigres. Uhum. E em 2009, foi meu último ano como jogador. E, cara, tem um dinheiro aqui pra te dar, vem aqui, vou te ganhar um salário, não sei o quê. Pô, mas cheguei lá, muito complicado, cara, assim, sem estrutura nenhuma. O meu contrato era, sei lá, de 3 ou 4 meses, acabei ficando um mês só e vim embora. Aí eu vim e jogo no CFZ aqui. Segunda divisão do Carioca. E aí no ano seguinte o Tigres me contrata, que o Tigres tinha subido para a primeira divisão. E aí eu, com 39 para 40 anos, parei de jogar com 40 anos de idade. Caramba, e tava se cuidando. Até hoje você tá magrinho e tal. Você falou do momento de sufoco. Agora o momento de maior alegria, de euforia mesmo, foi no Vasco? Ah, sim. Não, acho que... Sim. Foi o clube mais especial que você defendeu? O Vasco é assim, algo à parte na minha... Assim... Agora, por que você já escalou o time do Vasco ideal de todos os tempos e não se escalou nesse time? Acho que é o respeito pelos atletas que passaram ali da minha posição, né? Eu acho que assim, esses atletas foram espelhos para mim, entendeu? Então, assim, e a história desses atletas, entendeu? Acho que é isso. Eu sei que eu tenho uma importância ali na história. Como eu te disse no início aqui, o Vasco não teve um título com gol único brasileiro, né? Eu entendo isso. Mas eu acho que é o respeito mesmo por esses jogadores, entendeu? Acho que pela história do clube, pelo que esses jogadores representam, entendeu? Aguinaldo Sorato, artilheiro do Vasco da Gama, contando a história dele no futebol brasileiro, hoje aqui no Cheguei Podcast, o podcast do Garotinho. Você não se inscreveu no canal até agora? Vai lá, se inscreva, dê um like, compartilhe, ative o sininho para saber as próximas atrações aqui do Cheguei Podcast. Você é um carioca bom de palpite e gosta de esportes? Cadastre-se agora na betnacional.com e lucre com as suas profecias. Na telinha para você. E aí, tá com sorte hoje? Sorte nada. Conhecimento, né? Sei. Anota aí. Eu vou profetizar o jogador que vai marcar o primeiro gol. Ai, papai. Profetizei. Bet Nacional, a bet dos brasileiros. Profetize na Bet. O Cheguei Podcast é apresentado aqui no AGR Podcast Studios, no Le Monde, na Avenida das Américas 3500, onde você chega, entrega o carro aos guardadores, manobristas, o Rômulo, o Leandro, o Medeiros. Tem um monte de companheiros aqui de terno preto, dando toda a segurança a você. E quando você chega aqui no quarto andar, você encontra a melhor estrutura de podcast do Brasil. O Beto Guimarães recebendo a gente aqui, o dono do espaço com a melhor luz, a melhor imagem, a melhor equipe, o Marquinhos coordenando, DVD lá nos cortes, o Gabriel, o Abner, o Thiago, o Zé Bismarck, todo mundo aqui se mexendo, se agitando para oferecer o melhor para você e ainda com direito a cafezinho, água gelada, hein, Bismarck? Pô, tudo de primeira. Aqui Traga você também o seu podcast aqui para o AGR Podcast Studio. E tem aí a segurança do Prime Park. A Iracema Pereira está lá, a grande vascaína,
comandando tudo lá de cima e dando essa segurança e essa estrutura para todos nós. O atacante do Vasco hoje, o matador, é o Verratti. O que você acha desse argentino? Eu gosto do estilo dele. Eu gosto, assim, da entrega que ele tem. Ele é bom finalizador, né? Ele está muito isolado na estrutura. Então, eu acho isso... Eu acho um pouco disso também. E um pouco que ele, às vezes, sai um pouco da característica dele e se desgasta, às vezes, desnecessariamente. Então, assim, eu sei que o futebol... É voltar muito, é isso? Eu sei que hoje o futebol exige um pouco mais disso, né? Mas eu já vi, assim, alguns jogos, ele saindo muito da área, caindo muito pelos lados. E ele... Não é a dele. Não é a dele, entendeu? Acho que ele é um cara que obviamente, tem que ter uma movimentação, tem que ajudar na hora que... Mas ele não tem a habilidade, por exemplo, que você tinha, que o Bismarck tinha. Não tem. Ele é um jogador, assim, de área mesmo. De área mesmo, consegue fazer bem o pivô, mas ele é um jogador, assim, de último toque na bola ali. O jogo aéreo dele, eu acho que hoje ele é o melhor atacante que o Brasil... está jogando no Brasil hoje eu acho que ele que precisa que o entorno dele funcione um pouco melhor no Vasco. O que precisa mudar no elenco de hoje do Vasco, na tua opinião? Assim, o Vasco está com muita dificuldade, garotinho, em criação ofensiva, né? Eu vejo assim, o Vasco precisando de uma inspiração maior no setor de criação, né? Eu vejo assim... O Payet é um jogador importante, mas que tá voltando de contusão. Fisicamente. Que teve até se apresentou melhor do que o ano passado, mas infelizmente teve uma contusão, ficou aí 25 dias parado, né? Mas o Vasco precisa de jogadores que participem do momento ofensivo com um pouco mais de qualidade. Principalmente os laterais... Os volantes que se transformam em meia, eu acho que o Vasco precisa de mais qualidade técnica ali, de armação ofensiva, precisa de uma movimentação para atacar as costas da defesa adversária. Eu acho que o Vasco precisa desses jogadores, que o treinador trabalhe jogadas que possam isso ser exploradas. Então, assim, eu vejo assim, o Vasco fez algumas contratações, principalmente para o setor ofensivo, né? O Adson, chegou aí um jogador que veio para substituir o Peck, que era um destaque do Vasco e ainda não se firmou. A gente tem o Ryan, que é um garoto ainda muito jovem, com um potencial... 17 anos, né? um potencial enorme. Eu até, assim, gosto muito dele, acho que ele ainda... vai oscilar porque é natural da idade, mas o potencial dele é espetacular e tem uma característica interessante que pode trazer para o time essa variação, essa inspiração ofensiva, né? Mas acho que assim, mais um homem de criação de meio campo, esse volante meia que chega no ataque, que tem a qualidade. Você diria que depois da saída do Nenê, o Vasco não conseguiu um jogador não tem, com essa característica? Não tem esse jogador que tem a leitura correta, né? Que tem a qualidade técnica, que tem a habilidade para... Acho que passa da qualidade mesmo. Então, o Vasco tem o Payet hoje, que é muito dependente dele. Ele, alguns jogos, joga muito pelo lado esquerdo, se desgasta também. Eu acho que ele tinha que arrumar uma outra posição para ele mais centralizada, mas para isso precisa mudar um pouco a maneira do time jogar, a maneira que o time vem sendo escalada, né? Tem o David ali que chegou com desconfiança, mas fez alguns bons jogos, outros nem tanto. E a questão defensiva, né? Acho que precisa... Agora, o Sorato, treinador, desistiu da carreira? Garotinho, assim, o meu último trabalho foi em 2018, como treinador no Maricá. E depois disso apareceram algumas oportunidades. Mas muito, assim... Mesmo que você faça um bom trabalho, você não é visto, entendeu? Não tem visibilidade. Não tem visibilidade. Eu acho que isso foi o que me levou
a estar um pouco afastado, entendeu? Se você dizer, não tenho vontade, até tenho, acho que tenho condição. Mas, assim, eu acho que foi essa questão de você fazer bons trabalhos, às vezes ter um bom desempenho ali. Mas você não acha também que a SAF está chegando nos clubes sem dar muita importância aos ex-jogadores trabalhando na estrutura de base? Eu participei de uma live ontem e eu também fui perguntado sobre isso. E eu acho que, assim, existem ex-jogadores com capacidade para estarem inseridos nesse contexto, nessa administração nova do futebol, de alguns clubes brasileiros, né? Eu acho importante isso, principalmente na base. Ter ali um ex-jogador, obviamente com qualidade, com capacidade, para poder ser uma referência para esses garotos e ter com a capacidade, orientação e trabalhar esses garotos para chegarem no profissional. Acho importante no profissional também, o Fluminense faz isso com alguns ex-atletas do clube que estão lá com capacidade. Eu acho importantíssimo isso, entendeu? E assim, ainda mais, por exemplo, trazendo mais para o lado pro caso do Vasco, é preciso ter alguém que saiba o que é aquele clube, né? A história do clube, a dificuldade que o clube sempre teve, mas que passou por tudo isso, da importância do clube, de entender o Vasco como um todo, não só como futebol, como a história fantástica que tem em alguns momentos aí de destaque, de que precisou de uma voz, por exemplo, contra o racismo, contra o preconceito, entender o que é a torcida do Vasco, que não é só uma coisa carioca, é uma coisa nacional. Então, acho que isso, alguém que já viveu isso, eu acho importante estar inserido ali. A demissão do Ramon foi um bom resultado para o Vasco? Assim, eu não... Se eu tivesse poder de decidir, eu não demitiria. Porque houve a falta de entendimento aí. Isso, não, o Ramon pediu demissão. O Vasco demitiu. Não importa. Para o Vasco foi bom? Cara, eu acho que não. O momento não era o ideal? Eu acho que não. Porque assim, ele vem de um trabalho já de 9, 10 meses, né? Mais ou menos. Enfim, com muita dificuldade. Mas que ele já provou que ele é um treinador que tem capacidade, entendeu? Obviamente que o resultado foi gritante e desastroso, né? Que ocasionou tudo isso. Você perder de 4 para o Criciúma em São Januário, entendeu? É algo que tem que parar e pensar realmente. Mas assim, é preciso entender o que ele tem ali de elenco, a limitação, a limitação que ele tem e o que poderia ser acrescentado de contratações que provavelmente poderão vir nessa janela, principalmente nessa janela de meio de ano, que é essa questão do internacional, de jogadores que estão na Europa, enfim, que deve... E entender isso que o Vasco poderia planejar para esse momento, entendeu? Eu acho que o Vasco hoje tem um elenco que tem condições de estar mais pro meio da tabela. Eu acho que não vai brigar lá embaixo, mas é preciso... Você acredita na recuperação do Vasco? Eu acredito. E quais são teus planos para o futuro? Garotinho, assim, eu não procuro viver um dia por vez. Eu não tenho planejado muita coisa, não, entendeu? Acho que poder... O que eu faço, o que eu estou fazendo no momento, eu me entrego realmente, entendeu? Acho que assim, tudo que... A vivência que eu tive até aqui, a experiência que eu fui adquirindo durante esse tempo, eu pego tudo que eu sou ariano, como diz, que quando pega para fazer, tem que fazer mesmo, né? Então, assim, eu não planejo muito, não. Entendeu? Vai acontecendo, confio muito em Deus.
Que é o mais importante. Confio muito em Deus e, assim, obviamente, o que eu aprendi, o que eu estudei, o que eu adquiri no meio do futebol. Hoje estou militando fora do futebol, em outra área mais administrativa. Mas é esportivo. Mas é esportiva, ligada ao esporte. Então, assim, eu me vejo assim, em condições de fazer bem o que eu tenho feito e melhorando, entendeu? Aguinaldo Sorato é o convidado de hoje do Cheguei Podcast, o podcast do Garotinho. A Cepera inventa, você reinventa. Desde 1947, com diversos sabores de condimentos, conservas, molhos, doces, pimentas, para você reinventar do seu jeito. Você encontra a Cepera em diversas redes de supermercados do Rio de Janeiro. Partiu? Segue lá nas redes sociais, @SaboresCepera. Tem filminho aí para você. Nossa, Cepera inventa cada coisa. O que dá pra criar com tudo isso? A mistura ideal que deixa a vida perfeita. O sabor da vida não tem receita. Inventa e reinventa todo dia sem parar. Pra sentir esse gostinho é só começar. Cepera, pra trazer mais sabor. Cepera, lanches e refeição. Cepera, agrada o paladar. A gente inventa, você reinventa. Qualidade, novidade, criatividade. Sabor pra todos os paladares. Do mais simples ao mais refinado. Vem com Cepera pra reinventar. Cepera, pra trazer mais sabor. Cepera, lanches e refeição. Cepera, agrada o paladar. A gente inventa, você reinventa. Reinvente o sabor, reinvente seus pratos, reinvente seu dia com a linha de produtos Cepera. Cepera, a gente inventa, você reinventa. Cepera. Sorato, convidado de hoje do Cheguei Podcast. Eu vou te entregar o livro Paixão pelo Rádio. Obrigado. Com a devida obrigado. dedicatória do Obrigado. 10º gol do Pelé, que eu estava no gramado como repórter, até o gol 1000 do Romário, que eu transmiti em São Januário Olha só. para você Pô, aí. obrigado. Curtir um pouquinho. Com certeza eu vou ler. Um pedacinho da história de vida Obrigado pela do dedicatória Garotinho. também. Pô, obrigado mesmo. Agora, na reta final, é bateu, levou. Um sonho realizado. Ser jogador de futebol. Era teu sonho desde pequeno? Era meu sonho. Nunca pensou em outra profissão, não? Não. Não mesmo? Não. Era teu sonho. Era meu E sonho. você via que ia crescer. nessa- Algo me dizia que sim. E eu sei que era Deus. Um sonho que você ainda não realizou. Pô, garotinho, assim... Um que eu não tinha realizado e realizei há de uns anos pra cá era ser avô. Já é vovô? Eu sou vovô de 2 netinhas já. Pô, que legal, cara. O zagueiro mais difícil que você encontrou pela frente? Cara, eu joguei contra grandes zagueiros, assim. Acho que de qualidade, assim... Vou dizer, o Ricardo Rocha, que era o zagueiro na final do Brasileiro. Caramba, esse era... Esse era zagueirão mesmo, já teve aqui também. Jogador técnico, mas duro também, jogador... Dinâmico, né? Dinâmico, O maior parceiro na carreira? Maior parceria que você teve? Cara, acho que é o Bismarck. A gente joga junto, jogamos juntos desde a base. A gente tem um relacionamento assim de irmão mesmo, de às vezes quando jogava de olhar, saber o que era fazer. Engraçado que no Vasco teve essa história também. Felipe Pedrinho, isso, né? Também da base, desde garoto. Isso. Um jogo inesquecível. Final, né? São Paulo, né? Ali não tem Vasco como. 1, São Paulo 0. Um jogo para você esquecer. Um jogo para eu esquecer. Eu acho que foi o jogo da Libertadores de 90, que a gente foi desclassificado pelo Nacional de Medellín, lá depois daquela confusão toda. Que a gente teve o segundo jogo e a gente acabou perdendo o jogo de novo e sendo desclassificado. Isso você não esqueceu mais. Pois é. O time que você mais gostava de marcar? Pô, aí não tem como. O grande rival era o Flamengo. Era o Flamengo, O melhor atacante que você viu do futebol brasileiro? Nossa, mãe. Eu joguei com grandes atacantes, né? Mas eu acho que joguei com Bebeto, joguei com Romário, joguei com Edmundo. Acho que assim,
Acho que é o Romário, assim, pelo que representa. Romário, né? O Romário era... O Baixinho foi o primeiro aqui. Baixinho era... Tá voltando, né? Se der brecha, ele bota pra dentro. Baixinho tem que cuidar daquela panturrilha, porque de repente... Mas eu joguei com o Bebeto, assim, que era fantástico também. Um jogador de futebol que você queria no Vasco? Eu queria... É. Atual? É. Atual? Que se encaixaria bem ali. Pô, eu queria ver... Hoje tem grandes jogadores aí. Eu queria ver esse... Já sei que vai ser do meio campo. Meio campo. O Vasco tem... O Brasil tem alguns jogadores... Eu gostaria de ver o Veiga no Vasco. Eu acho que é um jogador... Eu acho que é um jogador que o Vasco carente desse estilo. É o tipo de jogador que organiza, né? Isso, O Veiga... Você vê que às vezes ele é discreto na partida, mas é um jogador que dá o equilíbrio, que produz, que dá o equilíbrio, entendeu? Esse tipo de jogador é difícil no futebol brasileiro? É difícil. Não é tudo... O Bahia tem um que saiu do Flamengo, que é o Everton Ribeiro, que tá um jogador também, que é um jogador diferente, que tem jogado muito. Tem. Acho que o torcedor do Flamengo acho que tá até meio arrependido dele ter saído. Mas é uma posição hoje muito carente no futebol brasileiro, né? Você diria que o Flamengo tem o melhor elenco, mas não tem um elenco equilibrado? Eu acho que sim. O Flamengo hoje, as peças de reposição dele são fantásticas, né? Praticamente do mesmo nível, né? E, enfim, mas precisa desse equilíbrio, né? Tanto é que o Tite está tentando essa coisa de poupar em alguns momentos justamente por causa dessa qualidade. Mas sempre existe uma perda ali no conjunto, que faz parte. E quem melhor resolve isso no futebol brasileiro hoje é o Abel Ferreira, que é o treinador do Palmeiras, né? Que o time muda aqui, mas também tem um elenco fantástico, mas ele tem... mais limitado que o Flamengo. Mais limitado, mas ele resolve dar esse equilíbrio melhor do que mas dá sorte ter um Estevão, um Hendrick, que é aquilo, né? Que pinta garoto com tanta habilidade. Que é aquilo? Como é que você vê a seleção brasileira entregue ao Dorival Júnior? Acho que foi uma bela escolha. O Dorival, acho que foi uma bela escolha. Tá tendo um momento de transição, de renovação que nunca é fácil, né? Mas que ele tem bastante jogadores de qualidade para fazer essa renovação. Vai precisar de muita paciência, que às vezes o brasileiro não tem. Não tem, né? Não tem, mas eu acho que está entregue para a pessoa certa para fazer isso. É um treinador muito competente, é um treinador experiente, que já mostrou por onde passou. Tem uma linguagem muito fácil e importante de ter... Transparente, com né? jogadores e com imprensa, com quem quer que seja que o aborde. Mas ele está com uma missão difícil que eu acredito que ele vai ter sucesso nessa missão. Para finalizar, Sorato em uma frase. As pessoas, assim, costumam falar só do lado bom, né? Eu acho que, assim, eu me cobro muito, eu sou muito exigente comigo mesmo e às vezes sou um pouquinho chato. Mas eu sou um cara legal. Espero vê-lo comandando um time de futebol. Tomara. E você na vitrine, porque você merece pelo seu passado, pela sua história, pelo seu currículo e principalmente pela leitura que você faz do futebol de hoje. Sorato, muito obrigado. Garotinho, eu que agradeço e, assim, para mim é um prazer realmente estar aqui. Eu sempre te admirei e, assim, você é você está na história do futebol de muita gente, né? E ainda mais, assim, depois de tanto tempo, por tantas maneiras de chegar ao grande público, e agora aqui no podcast sendo um sucesso danado, assim... eu quero também agradecer, te parabenizar e dizer que você
é muito importante na vida de muitos jogadores. Os nossos gols, o meu gol, com a tua voz, ganhou um outro nível, entendeu? Então, obrigado por tudo que você fez aí pelo futebol. E obrigado por estar aqui, ser um convidado seu aqui. Pô. Obrigado mesmo. Nós é que agradecemos. Aguinaldo Sorato foi o convidado de hoje aqui do Cheguei Podcast, o podcast do Garotinho. Tchau.